257. Esse recado é para você, mamãe. Você tem filho com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar? Ou conhece alguém que tem filho com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar? Ligue para Alfa Prev 81 98751 0398. Você pode vir a receber até 4.000. Mas atenção, é preciso pelo menos um registro na carteira antes do nascimento do seu filho, mesmo que esteja trabalhando atualmente. Quer saber mais sobre isso? Não deixe de ligar para Alfa Prev 81 98751 0398. Esta empresa não presta serviços de advogado. Internet de qualidade com ultra velocidade você só encontra aqui. A rede Denet Telecom é tecnologia de ponta, proporcionando a você uma melhor conexão para navegar nas redes sociais, assistir aquele filme e compartilhar os melhores momentos. A rede Denet Telecom é autorizada pela Anatel. Internet de qualidade para você. Faça sol ou chuva, é você conectado. Rede Denet tem atendimento e manutenção com excelência. E rede fibra ótica é rede Denet Telecom. Contrate pelos números 99108-8231 ou 99204-4109. Rede Denet, conectando você ao mundo. E aí, ainda não escolheu a escola para o seu filho estudar? Faça uma visita e conheça uma das melhores estruturas de escolas particulares da cidade. Escola Dinâmica, há mais de 20 anos oferecendo educação de qualidade, com uma equipe de profissionais qualificada, salas climatizadas, ótimo espaço para recreação. E agora com espaço para educação infantil, o Dinâmica Kids, para crianças a partir de 1 ano, com opção de ensino integral. Aulas de inglês e espanhol, dança e música. Escola Dinâmica, infantil, fundamental e médio. Telefone 8137318340. Educando para a cidadania. Conectada com o futuro. Conectada com você. Demarlos Tecidos e Aviamentos, com grandes sortimentos em tecidos lisos e estampados, como microfibra, tactel, fio torcido e cotton, elásticos de microfibra para calcinhas, tules lisos e estampados, rendas largas e estreitas, além de grandes variedades em aviamentos para a sua confecção. Rua Olavo Bilac, 183, na Coab, fone 081-3731-0560. Demarlos Tecidos e Aviamentos, essa é a sua loja. O lugar perfeito para o seu lazer. Atenção Santa Cruz e região. O Centro Esportivo Pele Bronzeada agora está com 3 societies e 1 quadra. Vem para o Centro Esportivo Pele Bronzeada você também. Praticar esportes e saúde. Reserve o seu horário. Contato 993-740900. Centro Esportivo Pele Bronzeada. A melhor área de esportes e lazer da região. Centro Esportivo Pele Bronzeada. Começa agora, na Santa Cruz FM, o programa Hora da Notícia. Tudo do mundo policial que acontece em Santa Cruz e região. O cotidiano de nossa cidade, as reivindicações e reclamações do ouvinte e muito mais agora. No A Hora da Notícia. Leno Silva. Em Santa Cruz do Capibaribe, 7h01. A tua fidelidade, ó Deus, chega até o céu. Tu tens feito grandes coisas e não há ninguém igual a ti. Bom dia, terça-feira, 28 de abril de 2020. Programa Hora da Notícia, uma enxurrada de informações no seu rádio e nas redes sociais. Nos botões eletrônicos, Júnior Lino. Bom dia. Hora da Notícia. Leno Silva. Nosso programa tem o apoio de Nenel da Shark, preço baixo todo dia, na Central de Feiras e Mercados, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, o melhor salgadinho da região. Rua Maria do Socorro, Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. O contato é o 9188-4343. Panificadora Bela Vista, pães quentinhos de manhã e à tarde de primeiríssima qualidade. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, no Bela Vista. WhatsApp 9150-6376.
Oficina Mecânica Autotrivo, confiança acima de tudo. Avenida Prefeito Braz de Lira, 174, na entrada da cidade. Quitanda, aqui frutas e verduras, sua horta perto de você. Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 709, a principal do São Miguel. Não confunda. Centro Educacional Ludos, forte no ensino, sólido nos valores. Avenida 22 de Abril, no bairro Bela Vista. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. Confira as manchetes do programa de hoje. Caixões serão empilhados em valas comuns de Manaus para suprir demanda de enterros. Com mais 460 pacientes e 35 óbitos, Pernambuco confirma 5.358 casos e 450 mortes por Covid-19. Profissionais de saúde relatam situações de preconceito na pandemia da Covid-19. Agricultor de Fernando de Noronha faz doação de 2.000 espigas de milho para famílias sem renda. Comerciantes fazem protesto pela reabertura do comércio em Campina Grande. Corpo de homem encontrado em açude do povoado de Algodãozinho, em Oricuri, sertão pernambucano. Polícia Rodoviária Federal recupera carro e caminhonete de luxo em Salgueiro e também em Petrolina. Carro capota e mata homem na BR-423 em Iati. Elementos armados invadem residência e executam homem na zona rural de Catende. Homem morre afogado ao tentar atravessar rio em Afogados da Engazeira. Motorista foi assassinado na BR-423 quando trocava o pneu do carro. Misericórdia. Cocaína é apreendida dentro de painel de carro em São Caetano. 2 adolescentes morrem afogadas após barragem romper em Afogados da Engazeira. Muita chuva, muita água. Detentos de Canhotinho cultivam alimentos doados para moradores de rua em Garanhuns. Homem é morto a tiros na zona rural de São Bento do Una. Homem morre após colisão entre motos e em Garanhuns. Carga de calçados falsificados é apreendida pela Polícia Rodoviária Federal também na cidade de Garanhuns. Homem suspeito de agredir e ameaçar a mãe e a tia idosas é preso em Campina Grande. Essas e outras a partir de agora. Nosso programa está apenas começando. O programa Hora da Notícia volta já. Panificadora Bela Vista. Pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga de primeiríssima qualidade, frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista, preço baixo e ótimo atendimento. Faça seu pedido através do WhatsApp 9150-6376. A entrega é na hora, sem maçada e sem demora. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, Bela Vista. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento, seja qual for a ocasião. A melhor escolha é Paraíso das Coxinhas. Faça seu pedido, você que trabalha com bares, lanchonetes, restaurantes. O Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Anote o endereço: Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Telefone 9188-4343.
É promoção que você quer? A Auto Trevo faz. Durante todo esse mês de março, você tem 15% de desconto na limpeza do sistema de arrefecimento do seu veículo. É preço baixo como você só encontra na Auto Trevo. Promoção válida apenas para pagamento à vista. Auto Trevo, Avenida Prefeito Braz de Lira, 174 Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-2363. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. São 7 horas mais 7 minutos. Abraçando aqui a Maria Sueli, lá em Betânia. Bom dia, Leno, bom dia. Pedro Negrão, bom dia, meu nobre amigo radialista Leno Silva. Tenha um abençoado dia, um dia abençoado. Um abraço para você, meu querido. Você é o andarilho, né? Ora tá em Pernambuco, ora tá no Pará e visitando o país inteiro. Nunca vi andar desse tanto. Rosane Moura, bom dia. Avise ao povo que não peguem as máscaras infectadas porque o povo que usa estão morrendo. Sim, mas onde é que estão essas máscaras? Fátima Silva, bom dia. Gente, fala em máscara, todo dia era para falar nisso e termina esquecendo. Falar em máscara. Tem tanta gente que, perdoe-me a ousadia de falar dessa forma, mas que povo ceboso do estopor é esse? Camarada vai com a máscara e não quer mais usar, do carro mesmo joga a máscara no chão, do carro mesmo joga a máscara no chão. Você encontra máscara na rua, né? Eu já encontrei diversas máscaras na rua, alguém que pega, simplesmente descarta em qualquer lugar. Primeiro, o camarada que faz isso com qualquer outra coisa, ele é ceboso também, né? Independente de qual seja a cidade e de qual seja o prefeito. O camarada pega um copo, está usando ele no carro e simplesmente joga fora, no meio da rua. Eu acho que é porque uma pessoa dessa não tem sensibilidade, ele não gosta nem dele. Ele não gosta nem dele. Que eu digo a você, viu, meu amigo? Você não vai me ver, tá? Tem muita coisa que eu faço de forma errada, porque eu não sou melhor do que ninguém. Aí você não vai me ver jogando um copo na rua, você não vai me ver jogando uma garrafa de água mineral na rua, até viajando, eu não jogo uma garrafa d'água na beira da estrada. Eu não faço isso, porque é muito chato e é muito errado. E o camarada jogar a máscara, gente, jogar a máscara na rua é a mesma coisa de a mulher estar menstruada e jogar o absorvente em qualquer lugar. É ser muito ceboso, viu? Me desculpe. De repente você que faz, tem essa prática, tá me ouvindo e pode até estar chateado comigo, não tem problema não, corrija. Ao invés de ficar chateado comigo, corrija. Que uma máscara não é para estar jogando em qualquer lugar, não. Eu tenho que olhar para esse trem aqui para dizer isso, É porque eu estou olhando para você, porque eu fico inspirado olhando para você, sabe? Então você bota esse negócio ao lado da sua cara. Porque eu fico olhando para você, tá entendendo? E esqueço de olhar para a câmera. E olhando para a câmera eu não fico concentrado, não. Vou logo lhe dizer. Alguém vai estar ouvindo de lado mesmo assim, do jeito que está. Não tem problema nenhum, não. Outra coisa. Eu passei na frente de uma pizzaria. Fica chato para falar dessa forma, porque aqui não usa. Fica chateada porque a gente está dizendo sem dizer o nome da pessoa, porque é falta de ética também. Mas o pessoal estava manipulando as caixinhas de colocar a pizza para fazer a entrega sem o uso de luvas. Agora que eu vou dizer que foi na Avenida 29 de Dezembro, viu? Na Avenida 29 de Dezembro, eu ia passando, aí uma pizzaria, arrojadinha, bonitinha, pessoal mexendo lá nas caixas, naquela caixinha de
para entregar a pizza sem o uso de luvas. Então, pessoal da pizzaria, procure ter mais respeito com as pessoas e mais higiene também. Se na frente, né, todo mundo passando e observando isso, tá assim, imagina lá na cozinha. São 7 horas mais 12 minutos, 7:12. Geralmente eu trago os números da pandemia aqui de Pernambuco logo na primeira. Mas hoje eu fiz diferente, Júnior. Veja, é lá para as bandas de Manaus, inclusive tem foto aí, tem foto para você de casa, você que está nos acompanhando através das redes sociais, inclusive Rádio Júnior FM, você vê aí no Instagram e também no YouTube e no Facebook, claro, aí radialista Leno Silva. Pronto. Familiares de pelo menos 20 pessoas que morreram nesse fim de semana em Manaus denunciaram que ontem os caixões com corpos estão aguardando para serem empilhados nas valas comuns abertas no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. A prefeitura informou, por meio de nota, que por conta da alta demanda de sepultamentos, reorganizou o layout das covas, ou seja, não tem mais cova uma por uma, faz uma vala grande e sai empilhando o que for de defunto, que for de caixões ali. Manaus teve no último domingo o maior registro de enterros feitos desse início de pandemia ou desde o início da pandemia do novo coronavírus. Em 24 horas foram 140 sepultamentos e 2 cremações registrados só na capital, segundo a prefeitura, sendo 10 casos por Covid-19. O número de casos confirmados de Covid-19 no Amazonas até ontem ultrapassou 3.900. Desde a manhã de ontem, Jaceni Lobato luta para enterrar dignamente o sogro que faleceu por insuficiência pulmonar. Disseram que vão enterrar um em cima do outro e que nós devemos aceitar. Isso não é digno. Somos cidadãos que pagamos impostos, temos direitos de enterrar nossos entes dignamente. Isso é desumano, disse ela. A Prefeitura de Manaus informou que os corpos serão enterrados em camadas e em valas comuns, chamadas de trincheiras, serão mais fundas. A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana reorganizou o layout das covas, mas mantendo a unidade e a rastreabilidade de todas as urnas entregues no cemitério público Nossa Senhora Aparecida, disse a nota. A prefeitura informou que outra opção oferecida pela secretaria é a cremação, após parceria com a empresa privada de Iranduba. Nas últimas semanas, a prefeitura já havia instalado containers frigoríficos no local para comportar os corpos que passaram a ser enterrados em valas comuns. Leonardo Garcia, que aguarda no cemitério para enterrar o pai, que morreu por causas naturais, também se diz revoltado com a situação. Quer enterrar vários corpos, um em cima do outro. Não há respeito algum. Disseram que não tem espaço e a única saída é enterrar os corpos empilhados. Me sinto humilhado, desprezado pelo poder público, lamentou o Leonardo Garcia. Dizer o que no momento desse? É claro que as pessoas ficam chateadas e não poderia ser diferente. As pessoas ficam muito chateadas e não tem como ser diferente. Agora tem a questão também, como é que se enterra tanta gente, né, num curto espaço de tempo. Aí é uma questão de entendimento de cada família, evidentemente. São 7 horas mais 16 minutos, 7:16.
Os números de Pernambuco. Pernambuco confirmou ontem 460 novos casos e 35 óbitos de pacientes com a Covid-19. Com isso, o estado passa a ter 5.358 pacientes com a doença e 450 pessoas já morreram. Dos 460 casos, 203 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e outros 257 são casos leves. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, esses pacientes são profissionais de saúde e segurança, além de pacientes ambulatoriais da rede privada. Com os acréscimos, o estado passa a ter 3.688 casos graves e 1.670 casos leves da Covid-19. São 1.684 pessoas em isolamento domiciliar, 190 em UTIs públicas e privadas, 660 em leitos de enfermaria, disse o secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo. Entre os novos óbitos, há 20 homens e 15 mulheres em 15 municípios. Eles tinham entre 20 e 97 anos e morreram entre 16 e 26 de abril. 25 deles tinham comorbidades, um não tinha doença pré-existente e os demais estão em investigação pelos municípios, afirmou o secretário. Ainda segundo ele, há 704 pacientes recuperados da Covid-19. Pelo segundo dia, esse número de recuperados supera o de óbitos, o que a gente espera que seja uma constante, porque começamos a contabilizar 15 dias de uma maior aceleração da curva epidêmica em Pernambuco. Isso porque, para serem considerados curados, os pacientes precisam ter 14 dias da doença e 72 horas sem sintomas, declarou o secretário André Longo. Aqui em Santa Cruz do Capibaribe, são 5 casos confirmados. São 7 horas mais 19 minutos, 7h19. Deixe-me falar aqui dos nossos colaboradores. Então eu começo falando de Quitanda, aqui frutas e verduras, sua horta perto de você. Frutas, verduras, gêneros alimentícios, queijo, charque, picolé, sorvete e utilidades para a sua cozinha. É a quitanda mais completa da cidade. Aqui, frutas e verduras, Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 709, é a principal do São Miguel. Não confunda. Também conosco, Nenel da Charque, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Charque boa, charque gostosa, é em Nenel da Charque, tradição de bom atendimento. Então, nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados, aqui de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. A Central de Feiras abre no sábado, no domingo e na segunda-feira, nesse período de pandemia. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais apoiadores. São 7 horas mais 20 minutos, 7h20. Os profissionais de saúde, acho que tem foto dessa daí. Os profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate ao novo coronavírus compõem o grupo mais exposto ao risco de contágio. Por conta disso, alguns deles relatam que têm sido alvo de preconceito, tanto de amigos quanto de desconhecidos, temerosos de serem contaminados pela Covid-19, doença causada pelo novo vírus. O relato é de uma médica. Sobre essa questão, viralizou nas redes sociais. Sem se identificar, ela contou que ficou ofendida com a proposta do condomínio onde mora, reservar um elevador para ser usado exclusivamente pelos profissionais de saúde que moram no prédio. Na mensagem divulgada na internet, ela disse que no Brasil o preconceito das pessoas em manter qualquer tipo de contato com quem trabalha na área de saúde está passando dos limites e que considera a situação uma agressão ao ser humano. Queixas semelhantes chegaram ao Sindicato dos Médicos de Pernambuco,
o CIMEP, de acordo com o secretário-geral da instituição, Tadeu Calheiros. Essa primeira situação chegou através das redes, mas outros profissionais, depois disso, nos procuraram, geralmente por telefone ou por WhatsApp, relatando ter sofrido algum tipo de discriminação, não só no Recife, mas também no interior do estado de Pernambuco. Ou seja, é da área de saúde, então vai descer num elevador reservado, separado, só para aquelas pessoas. Que chateação. Outro dia eu vi em grupos que participo pessoas zangadas porque aqui não se divulga quem são as pessoas que estão acometidas, né, desse coronavírus. Não tem que dizer quem são para saber onde mora, para ninguém passar nem na rua. Veja aí que coisa, gente, que coisa triste e lamentável. É lamentável a gente ouvir relatos dessa natureza de pessoas. Será se você que disse isso tivesse acometido, queria que as pessoas tivessem nojo de você, se afastassem de você dessa forma? É claro que não é aquele contato. Ora, nós no dia a dia não estamos apertando mão de ninguém, não estamos ganhando nem dando um abraço em ninguém na rua, né? Pelo momento vivido. Imagina saber que alguém está acometida com dessa doença. Então não tem que ter contato, mas tem que ter respeito. Ter nojo, não passar nem na rua. Gente, triste e lamentável. São 7h mais 23. Daqui a pouco, depois do intervalo, a agricultor de Fernando de Noronha faz boa ação. Ele doa 2.000 espigas de milho para famílias sem renda. Ouvindo Hora da Notícia, Hora da Informação em primeiro lugar. Todo mundo ligado na melhor, Santa Cruz FM, a rádio da gente. Centro Educacional Ludus, a única escola da cidade com princípios cristãos na proposta pedagógica. Centro Educacional Ludus, forte no ensino, sólido nos valores. Conheça nossas instalações. Avenida 22 de Abril, bairro Bela Vista. JCL Casa e Construção. Você conhece e sabe a diferença. Vai construir, vai reformar? Compre tudo lá, com preços e condições de pagamentos especiais. No primeiro andar, você vai encontrar uma grande variedade em utilidades domésticas, presentes para todas as ocasiões. Inclusive, uma seção completíssima só de presentes para a criançada. Vale a pena conferir. JCL Casa e Construção, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida 22 de Abril, bairro Bela Vista. Telefone 3731-2966. Em Caruaru, Nova Caruaru, Avenida Transatlântico, número 13. O telefone é o 3719-3290. Horário diferenciado nos finais de semana. Sábado, das 8 às 16. E no domingo, das 8 às 13 horas. Aqui frutas e verduras fresquinhas todos os dias, gêneros alimentícios e utilidades para o seu lar, queijos de primeiríssima qualidade, charque e calabresa. Aqui frutas e verduras, atendimento nota 1000, Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha 709, no São Miguel. Banana, manga, caju, acerola, jaca, coco verde, melancia, coentro, pimentão, cebola, alho, salsinha, alface, beterraba, cenoura. O que eu esqueci de dizer tem. O que você quer também tem. Aqui frutas e verduras, na principal do São Miguel, número 709. Você está ouvindo Hora da Notícia, Hora da Informação em primeiro lugar. Leno Silva. Foi rapidíssimo, já estamos de volta, são 7h mais 26. Abraçando aqui o José Ronaldo, é o Naldinho, né? Um abraço para você, meu querido. Fátima Silva está nos ouvindo lá em Mandaçai, acompanhando através da live. Então, abraçando a todos lá daquela comunidade. Alô, Gicleide, qualquer hora dessa a gente é para ir de novo abusar, tá bom?
Deixa eu me abraçar aqui. Eu mandei um abraço para dona Nezinha e seu Ivanildo Batoré, não, né? Ivanildo Batoré e dona Nezinha, um abraço. Eles moraram tanto tempo, rapaz. Foram meus vizinhos na Coab. Eu fugi da Coab. Seu Ivanildo também fugiu. Ele não tá morando mais na Coab, não, né? Tá no sítio agora, é vida boa, só na chácara, de perna para cima, de perna pro ar. Gente, olha que boa ação. A colheita do milho já começou em Fernando de Noronha. Para retribuir a fartura, o agricultor José Ambrósio Evandro da Silva resolveu doar parte da produção para as famílias sem renda neste período de pandemia do novo coronavírus. Ele já doou cerca de 2.000 espigas. Desde o dia 21 de março, o turismo foi fechado em Noronha, uma medida tomada para conter a Covid-19. Sem os turistas, muitos moradores estão sem renda. Por conta da situação, o agricultor fez o ato de solidariedade. Neste período difícil, fiz várias doações para as associações, amigos e pessoas que estão precisando. Eu fico feliz em ajudar quem necessita. Já foram mais de 2.000 espigas, disse seu Ambrósio. A Associação de Locadoras de Veículos de Noronha tem realizado a entrega de cestas básicas e incluiu o milho doado por José Ambrósio. Essa doação foi muito importante. Recebemos cerca de 300 espigas e incluímos nas cestas que doamos aos moradores carentes, contou o presidente da associação, Alexandre Lenemann. No Nordeste, é comum a colheita do milho acontecer em maio e junho, próximo às comemorações de São João. Ambrósio já colheu cerca de 5.000 espigas neste mês de abril. A próxima safra será colhida em 2 meses. José Ambrósio fará novas doações, mas tem enfrentado problemas com os ratos que danificam a plantação e também os furtos. As pessoas vêm na calada da noite, danificam a cerca e levam os milhos. Isso não deveria acontecer, mas felizmente planto o suficiente para atender ao nosso consumo e a quem precisa. Apesar dos furtos, lamentou o agricultor seu Ambrósio. Em todo lugar existe isso. Rapaz, o que me fascinou nessa matéria foram as fotos, Júnior. As fotos, né? Cada roçado bonito tem aparelho, não. Me lembrei de seu Amaro, tempo de fartura, tempo de colheita, quando morávamos no meio rural. São 7 horas mais 30 minutos, 7h30. Comerciantes, lojistas e trabalhadores de Campina Grande protestaram pela reabertura do comércio na cidade, usando máscaras e cartazes ontem. De acordo com o decreto municipal, o comércio deve ficar fechado até o dia 3 de maio, podendo ter o prazo prorrogado. O protesto aconteceu na rua Maciel Pinheiro, no centro de Campina Grande. Segundo Eliésio Bezerra, lojista, que participou do ato, os comerciantes e trabalhadores se uniram por entender a fragilidade da economia nesse momento. O empresário contou que já fechou uma de suas unidades e demitiu 22 pessoas. O lojista acredita que o comércio da cidade tem condições de abrir e que não haverá aglomeração. As pessoas hoje não estão com dinheiro suficiente para vir consumir aos montes. Então, tanto a abertura vai ser gradual, como o consumo também. A parte das empresas já fez todas as providências necessárias, todas as lojas estão adequadas para dar segurança para o colaborador, como também a toda a população, disse ele. Segundo o decreto estadual, as cidades com casos de coronavírus confirmados devem continuar com isolamento social até o dia 3 de maio. Desde o último boletim epidemiológico de 26 de abril, a cidade conta com 39 casos confirmados. A Prefeitura de Campina Grande pretendia reabrir o comércio de forma gradual a partir do dia 20 de
abril, o último dia 20, mas após recomendação feita pelo Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público da Paraíba decidiu manter a suspensão das atividades até o dia 3 de maio. É bem verdade que a gente tem que obedecer às autoridades, achando bom ou achando ruim, entendendo ou não entendendo. Mas existem lojas, e seria uma boa, existem lojas abertas de qual forma? Atendendo na frente, lojas autorizadas, evidentemente, atendendo na frente. Chega o atendente, você faz o seu pedido, ele vai buscar, você paga e vai embora. É assim. Então, tem 3 pessoas atendendo, de 3 em 3, vai atendendo, não fica aquele bolo lá na frente. Como diz a matéria aqui, e também não tem essa quantidade de dinheiro girando no comércio, para as pessoas estar fazendo fila para entrar em loja, né? Então, é uma questão de organização e de forma gradual, como bem diz, né, voltar a comercializar. Tem muita gente necessitada, tem muita gente parada e já precisando da ajuda das pessoas. Falando em ajuda, são 7 horas mais 33 minutos, 7h33. Meu amigo Almir Rocha, Almir, que sofreu um assalto há alguns dias, não muitos dias. Gente, ele está muito necessitado da nossa ajuda, da nossa colaboração. Diante do que ele sofreu no assalto, né, a violência tamanha, ele precisa fazer cirurgia na boca. Ele precisa fazer uma cirurgia na boca. Quebraram seus dentes, quebraram o óculos. Ele também precisa fazer exame de vista, ele precisa comprar o óculos. O Almir, né? Então, de qual forma você pode ajudar? O pessoal está se organizando para fazer uma rifa. Você tanto pode ajudar comprando o bilhetinho da rifa, que será sorteado, já que não pode fazer o bingo por conta da aglomeração, tá certo? Mas a rifa você pode comprar. E pode doar também um brinde para ser sorteado. Um ferro elétrico, uma sanduicheira, um ventilador, um liquidificador. Não precisa ser uma coisa cara, mas que tenha algo para oferecer, né? Já pensou se a gente conseguir 3, 4 brindes? Vai fazendo, puxando como fazia antigamente no caco e sorteando essas pessoas, tá certo? Então, quem puder ajudar, entre em contato com a gente, 9270-6184. Se você pode ajudar de alguma forma, até mandando uma cesta básica também para ele, questão de alimentos, é claro que ele está precisando e muito, tá bom? 7h35, 7h35. O corpo de um homem de 34 anos foi encontrado ontem no açude do povoado Algodãozinho, na zona rural de Ouricuri, no sertão de Pernambuco. O Corpo de Bombeiros de Petrolina informou que foi acionado às 5 horas para essa ocorrência de afogamento. A vítima foi identificada como Romero do Nascimento Silva. Lamentavelmente, entrou nas águas e não conseguiu sair. Essa tem foto, Júnior. A Polícia Rodoviária Federal recuperou um carro e uma caminhonete de luxo nas cidades de Salgueiro e Petrolina, no sertão de Pernambuco. Os motoristas dos 2 veículos foram detidos nas ações. A caminhonete havia sido roubada em outubro de 2016 em Salvador. O veículo foi apreendido durante uma fiscalização na BR-116 em Salgueiro. O motorista de 34 anos disse que iria para o Ceará e que o veículo era do seu cunhado. Na outra ação, um homem de 32 anos foi detido na BR-407 em Petrolina. O carro havia sido roubado em setembro desse ano, não, do ano passado, 2019,
em Recife. O homem informou que era motorista de aplicativo e o veículo era do irmão dele. Os motoristas foram encaminhados com os veículos às delegacias de Polícia Civil de Petrolina e também de Salgueiro para serem tomadas as providências consideradas legais. Não é brinquedo não, é mais sério do que se possa imaginar. São 7h37, 7h37, Júnior. Eu falo agora de panificadora, da panificadora Bela Vista. Pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, queijinho de coalho gostoso, queijinho de manteiga de primeiríssima qualidade. Não tem aparelho não, é bom demais, Júnior. Frios, estivas, materiais para higiene. Panificadora Bela Vista, preço baixo e ótimo atendimento. O pãozinho quentinho logo cedinho da manhã, o pãozinho quentinho logo cedinho da tarde. Eita, não tem aparelho não, é bom demais, é arretado de bom. Olha, o WhatsApp da padaria é o 9150-6376. E, de repente, você quer fazer algum pedido, é na hora, sem maçada e sem demora. E tem água mineral em garrafão também. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana, Clube no Bela Vista. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento, seja qual for a ocasião. A melhor escolha, com certeza, é Paraíso das Coxinhas. Você pode fazer o seu pedido diretamente com o Paulinho através do WhatsApp, que é o 9188-4343. Se preferir, vá à Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. E o Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. E para finalizar, eu falo da Oficina Mecânica Auto Trevo, confiança acima de tudo, peças, serviços e acessórios para o seu veículo. Faça a revisão periódica no seu carro, não espere ele quebrar, mas qualquer sinal de defeito, você já sabe. Oficina Mecânica Auto Trevo, é do amigo Eronildo, você conhece, você confia. Está funcionando normalmente. Avenida Prefeito Braz de Lira, 174, na entrada da cidade. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. São 7h39, 7h39. Essa também tem foto. Um homem morreu, vítima de acidente na madrugada de ontem na BR-423 em Iati, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como João Neto. Ele conduzia uma picape estrada quando no quilômetro 155 perdeu o controle. O carro capotou e ele foi arremessado para fora do veículo. João sofreu ferimentos graves e morreu no local. A polícia rodoviária informou que a vítima estava sem o cinto de segurança e em alta velocidade. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal da cidade de Caruaru. Alta velocidade, né? Qualquer coisinha perde o controle, ou você mata ou você morre, né? Mas sempre há o perigo de acontecer um acidente. Um homem foi executado na madrugada de ontem no engenho Ouricuri, na zona rural do município de Catente, na Mata Sul do estado de Pernambuco. Josenildo da Silva Santos, de 34 anos, estava em casa com a companheira quando 4 elementos fortemente armados chegaram dizendo que era a polícia e que o local estava cercado. Logo arrombaram a porta e invadiram a residência. A companheira de Josenildo ainda implorou para que não matassem ele. Impiedosos, os assassinos efetuaram vários disparos e em seguida foram embora. Josenildo estava em liberdade há 15 dias, pois esteve cumprindo pena no Centro de Ressocialização do Agreste pela prática de homicídio. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal da cidade de Caruaru. Não é brinquedo não, aquele que com o ferro fere, com o ferro será ferido. 7h41, daqui a pouco em destaque. Homem morre afogado ao tentar atravessar rio em Afogados da Engazeira. Motorista foi assaltado na BR-423
foi assaltado na BR-423 quando trocava o pneu do carro. Olha que triste. O programa Hora da Notícia volta já. Panificadora Bela Vista. Pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga de primeiríssima qualidade, frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista, preço baixo e ótimo atendimento. Faça seu pedido através do WhatsApp 9150-6376. A entrega é na hora, sem maçada e sem demora. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, Bela Vista. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento, seja qual for a ocasião. A melhor escolha é Paraíso das Coxinhas. Faça seu pedido, você que trabalha com bares, lanchonetes, restaurantes. O Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Anote o endereço: Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Telefone 9188-4343. É promoção que você quer? A Auto Trevo faz. Durante todo esse mês de março, você tem 15% de desconto na limpeza do sistema de arrefecimento do seu veículo. É preço baixo como você só encontra na Auto Trevo. Promoção válida apenas para pagamento à vista. Auto Trevo, Avenida Prefeito Braz de Lira, 174 Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-2363. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. Essa é a figura, o Betão, gente boa pra caramba. Apareça, amigo, precisamos ter um dedinho de prosa. Um homem morreu afogado na cidade de Afogados da Engazeira, no sertão de Pernambuco. José da Praga Cândido dos Santos, de 42 anos, tentava atravessar o rio Pajeú quando foi arrastado pela correnteza. Testemunhas tentaram resgatá-lo, mas não conseguiram. O corpo só foi encontrado no dia seguinte. Passou por perícia e foi encaminhado ao IML, Instituto de Medicina Legal. Um homem teve seu carro tomado de assalto quando trocava o pneu do seu veículo às margens da BR-423 no município de Águas Belas. O veículo roubado foi um HB20 branco de placas OUS 9104. Os assaltantes estavam numa picape estrada preta. Eles abordaram o motorista no momento que ele terminava a troca do pneu do seu carro que havia baixado. Veja, relata a vítima que os bandidos chegaram oferecendo ajuda, mas logo sacaram uma arma de fogo e anunciaram o assalto. Também foi roubado uma quantia em dinheiro e objetos pessoais que estavam no carro. O homem procurou a polícia, comunicou o roubo até o momento e os ladrões, os assaltantes, não foram encontrados. Que triste, né? Meu querido Ivo Alves, um abraço, um abração, Ivo, Hélida e toda a trupe aí no Cruz Alta. Me entregaram uma carteira com documentos. Você lembra quais foram? De um mototáxi. De um mototaxista. Me presta aqui o documento desse rapaz. É José Cláudio Barbosa. Ô, meu querido, seus documentos, sua cédula de CNH,
o alvará de mototáxi. Pronto, seus documentos estão aqui na Santa Cruz FM, viu? Alguém conheceu o cidadão aí? Tem dizendo qual é o número da jaqueta dele aí, não? Deve ter no alvará, não? Deveria ter. São 7h mais 47 minutos, 7h47. Pois bem, o documento do cidadão está aqui. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1,5 kg de cocaína dentro do painel de um carro ontem na BR-232 em São Caetano. 2 homens de 34 e 26 anos que transportavam a droga foram detidos na ação. Segundo a PRF, o flagrante foi realizado em uma fiscalização realizada no quilômetro 146 da rodovia. Durante a abordagem a um carro com placa de Olinda, os policiais perceberam que o motorista estava nervoso e realizaram uma verificação no automóvel. O entorpecente estava escondido em um fundo falso no compartimento destinado ao airbag do veículo. O motorista informou que havia pego a droga no sertão de Pernambuco e iria entregar em Olinda. Conforme a polícia, os homens foram levados, juntamente com a droga, à Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim, no Agreste. Eles devem responder por tráfico de drogas. Ninguém nunca é o dono, né? Pegou de alguém, engraçado que esse alguém nunca aparece, e assim vai. José Ronaldo, um abraço, meu querido. Ronaldão. 2 adolescentes, gente, que triste, né? Que lamentável. 2 adolescentes de 12 e 13 anos morreram afogadas em uma barragem Afogados da Engazeira, no sertão de Pernambuco. Segundo a polícia militar, o acidente aconteceu quando as vítimas, que eram primas, estavam tomando banho com outras crianças e a barragem rompeu durante as fortes chuvas. Ainda de acordo com a PM, os moradores tiraram as meninas da barragem e chamaram o corpo de bombeiros. Ao chegar ao local, a equipe de bombeiros informou que as 2 adolescentes já estavam sem vida. O caso será investigado pela Polícia Civil daquela cidade. Lamentavelmente, 2 meninas no início da vida, 12 e 13 anos, morrerem afogadas, morte triste, agoniada. O Centro de Ressocialização do Agreste, tem foto, Júnior, de número 9, em Canhotinho, está colaborando com o projeto Mãos Solidárias, Cuidam da Terra e Alimentam o Mundo. Projeto Mãos Solidárias, Cuidam da Terra e Alimentam o Mundo. A produção da horta da unidade prisional é destinada para a iniciativa que beneficia pessoas em situação de vulnerabilidade social em Garanhuns. Os legumes e verduras são cultivados por cerca de 30 detentos e destinados para as refeições servidas aos moradores em situação de rua e famílias necessitadas devido à pandemia do novo coronavírus. As doações vão ser repassadas enquanto durar o projeto. Foram doados 73 quilos de macaxeira, além de abobrinha, coentro, cebolinha, alface e couve. O sistema prisional pode contribuir neste momento pelo qual atravessamos. A mão de obra carcerária já está ativa na produção e EPIs para os servidores e profissionais de saúde e pode ajudar muito mais, acrescentou o secretário executivo de Ressocialização, Cícero Rodrigues. É bom que se faça alguma coisa, ocupar a mente, não ficar só pensando em besteira, não é assim? É assim mesmo. Um homem de 25 anos, que hora é essa? 7h51. Um homem de 25 anos foi morto a tiros no sítio Furnas, na zona rural de São Bento do Una. De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava bebendo em um bar quando se desentendeu com outro suspeito. A vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo, não resistiu e morreu no local.
suspeito fugiu em uma moto. A polícia está investigando esse caso. Um homem de 48 anos morreu após uma colisão entre motos no cruzamento da Avenida Agamenon Guimarães com a Rua João Guimarães Rosa, no bairro Heliópolis, em Garanhuns. Essa rua não está errada aqui, não. Botaram Guimarães 2 vezes, não. Eu acho que é Agamenon Magalhães com a Rua João Guimarães Rosa. Aí sim, eu acho que houve um equívoco aqui na hora da digitação. De acordo com a Polícia Civil, a vítima pilotava uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo e atingiu outra moto. O homem não resistiu e morreu no local. O estado de saúde do outro motociclista não foi informado. O caso está sendo investigado pela delegacia da cidade de Garanhuns. Ô Júnior, você me passou para cá um monte de documentos aqui, né? Interessante para a gente chamar a atenção dessas pessoas, e os documentos se encontram aqui. Aqui tem documentos pertencentes a Levi Lucas da Silva. Levi Lucas da Silva é filho de Giliardo Antônio Teodósio da Silva e de Angélica Luzia Carvalho da Silva. Pronto, o documento está aqui. Aqui tem documento pertencente a José Mariano de Melo Neto. José Mariano de Melo Neto. O pai é José Maurílio de Melo e a mãe é Gilsônia Israel de Souza. Essa mulher aqui parece muito com Wanda do Monza, mas não é ela. É Maria de Fátima Alves. Sua cédula de identidade está aqui na rádio, viu? O nome do pai dela é Antônio José Alves. O nome da mãe é Maria dos Anjos Alexandre Alves. Vige nossa, como se perde documentos. Tem mais uma aqui. O nome dela é Angélica Luzia Carvalho da Silva. Angélica Luzia Carvalho da Silva. Espera aí. Eu acho que quem perdeu esse documento aqui, perdeu o documento da mãe junto. Que é o mesmo nome. O mesmo nome da mãe de Levi Lucas da Silva. Levi Lucas da Silva. O nome da mãe é Angélica Luzia Carvalho da Silva. Então, quando perdeu o documento de um, perdeu o documento de outro. E acho que foi a mãe que perdeu, porque aqui é foto de uma criança, ó. O Levi é uma criança. Pronto. Peraí, Júnior, não manda mais não, que não dá tempo não, seu estopor. São 7h mais 54. Elias Antônio da Silva. Sua identidade também está aqui, meu amigo. O nome do pai é Antônio Manuel da Silva. O nome da mãe é Maria Alaide de Barros Silva. Pronto. Olha, aqui tem um monte de documentos. Quem teve documento perdido, dá uma passada. Não jogo mais nada aqui não, que não dá tempo não. Não dá tempo não. Não jogo mais não. Falar em Alaide, quero mandar um abraço para minha tia, que mora em São Domingos, e o nome dela é Alaide. Me lembrei por conta desse nome dessa mulher aqui também. Um abraço para todos aí. 7h55, 7h55. Uma carga com 226 pares de calçados falsificados foi apreendida ontem pela Polícia Rodoviária Federal na BR-423 em Garanhuns. A mercadoria era transportada em um caminhão escondido no meio de chapas de ferro. Eita! Policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal realizavam uma fiscalização no quilômetro 94 da rodovia, quando abordaram um caminhão ocupado apenas pelo motorista. Ao verificar a carroceria do veículo, foram encontradas centenas de caixas com tênis e sapatos de marcas importadas. O motorista, de 49 anos, informou que os produtos haviam saído da região sudeste e seriam entregues aqui no Nordeste. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns e deverá responder pelo crime contra o registro de marca, com pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Por isso que a pena é leve assim e o pessoal continua fazendo. Ultimamente a gente fez matéria, ou reproduziu matéria aqui, né? Nesse sentido aqui também. Nessa mesma linha. Sapatos, calçados falsificados. São 7h mais 56. Um homem foi preso no bairro da Conceição, em Campina Grande, suspeito de agredir a mãe
a mãe e a tia dele, que são pessoas idosas. Segundo a Polícia Civil, ele estava em regime semiaberto e já tinha 4 passagens por violência doméstica e delitos familiares. Ou seja, ele ataca os familiares, ele agride a família, ele não respeita a própria mãe. Vai respeitar a quem? De acordo com a polícia, e o bicho é mal criado, viu? Ele é perigoso, presta atenção. De acordo com a polícia, a mãe do suspeito procurou os policiais alegando que desde que o filho foi liberado do regime semiaberto, ele não parava de consumir drogas e apresentava sempre comportamento violento. Inclusive, ele a teria agredido e tentado matar uma tia dele. No dia da prisão, o suspeito estava na casa de uma tia, também idosa, pois havia sido expulso da casa da mãe devido às agressões. Segundo a polícia, o homem também agrediu a outra idosa e a ameaçou de morte. Que cabra safado. Ainda segundo informações da Polícia Civil, ele era usuário de crack e teria misturado a substância com álcool e remédios controlados. Na prisão, policiais foram agredidos fisicamente e verbalmente na hora de prendê-lo, né? Tanto física como mental, os policiais foram agredidos. Conforme a polícia, ele apresentava sinais de alteração psicológica por uso de drogas. Estava virado no satanás, no estupor, estava com Zé no couro. O homem se armou com a faca e um policial foi agredido com mordidas. Dentro da viatura, ele começou a dar chutes que quebraram o vidro do veículo. O homem foi levado para a central de polícia e dentro da cela tentou agredir agentes penitenciários e ainda cuspiu em policiais. Segundo a Polícia Civil, o suspeito deve responder por lesão corporal, ameaça, dano ao patrimônio público e desacato à autoridade. O policial que foi agredido com mordidas foi encaminhado para o Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, onde foi medicado. Foi feito também exame de corpo de delito. Que miserento, rapaz, que sujeito brabo do estupor, né? Caneco cheio de aguardente, tomado pela droga, e desgraça. Aí não respeita a própria mãe, vai respeitar a quem? Vai respeitar a quem? Certamente a ninguém. Não estava respeitando nem a polícia. Imagina respeitar o povo. A Dilson Nascimento da Silva, sua habilitação também está aqui na Santa Cruz FM. Forte abraço para todo mundo, muitíssimo obrigado pelo carinho da audiência. A gente se encontra amanhã. Obrigado, Júnior. Obrigado a você. Um cheiro do Leno. Fique na paz. Fique com Deus.